Josué, capítulo 3, vamos ler o versículo 1 e o versículo 4. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim. De onde partiram? E vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. 4. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Porquanto por este caminho, palavra de Deus. Tome assento, Senhor, fala conosco, as tuas palavras, sejam elas, nada mais, nada menos, em nome de Jesus, Pai. Nossos corações se abrem para a tua palavra, Senhor. Quanto se abre para a palavra de Deus? Glória a Deus. Então, já falamos um pouco na abertura do projeto e vamos ser mais diretos na palavra que Deus quer trazer a nós e que Ele fale conosco com liberdade. Esse povo estava então para atravessar o Jordão, porque a promessa de Deus, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, o lugar onde Deus estaria com eles de uma maneira especial, sendo o Deus deles e sendo glorificado na vida deles, pelo menos esta era a vontade de Deus, estava além do Jordão. Então era necessário cruzar o Jordão, e como eu disse aqui na introdução da abertura, não tinha como atravessar a não ser que fosse por um milagre, e Deus vai fazer esse milagre. Deus vai cortar as águas do Jordão, Deus vai estancar as águas do Jordão, que estava descendo num volume muito grande, e Deus agora, Ele vai, como diz o texto, através dos sacerdotes conduzindo a arca, quando eles molham os pés nas águas do Jordão, estas águas estancam, elas são partidas ao meio, e as águas que estavam descendo, agora ficam como que represadas numa obra de milagres extraordinária. E essas águas, segundo os estudiosos, vão formar uma represa enorme, de aproximadamente 70 quilômetros, tantas águas que estavam descendo. Os sacerdotes vão parar ali no meio do Jordão, e as águas estancadas num muro de águas, e o povo de Deus vai passar ali no leito onde estava o Jordão, numa obra extraordinária, inimaginável, de tanta glória que foi o que aconteceu ali, nas maravilhas que o Senhor prometeu operar. Mas tem alguns segredos que Deus vai trazer a esse povo antes, para que aconteçam essas maravilhas, né? Você vai ver Deus falando através de Josué, para o povo se preparar por 3 dias, etc., pegar víveres e tal, mas tem alguns segredos diretos aqui, que Deus certamente quer falar conosco, para que a gente também faça, aplicando na nossa vida, o que é preciso fazer para cruzar esse obstáculo que está entre nós e aquilo que Deus tem conosco, no inédito dele conosco. Tem muita coisa que a gente se prepara e vai se preparando e aumenta a fé, aumenta a esperança, e quando vai para acontecer, não acontece. Você tem fé, você crê que vai acontecer, mas se decepciona. E a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, a gente que tem muita fé. Eu creio que eu tenho muita fé. E às vezes a decepção é justamente porque você crê. Você sabe que Deus faz, e por que Ele não fez? Então, é uma coisa assim. Uma vez tinha uma agenda para pregar em Palmeiras de Goiás. O pastor muito rígido da Assembleia de Deus Madureira, Divino Pinheiro, na época, convidou. Então, naquela época, esse pastor convidar alguém para pregar é porque ele crê demais na honestidade da pessoa, porque a igreja era muito rígida. E eu estava marcado para pregar lá, pela misericórdia de Deus, e nós fomos para a fazenda da tia da Vilcelene, porque era próximo lá de Palmeiras, e a gente ia aproveitar e fazer uma comunhão ali com a família. E choveu muito. E aí chegando a hora da agenda, que eu acho que era, não sei se era 7 horas da noite ou 8 horas da noite, e eu falei, não, nós vamos. E eu tinha um chevetinho rebaixado,
Eu não era playboy não, porque eu já comprei, era assim mesmo, né? E um volantinho desse tamanho, e eu estou lá no Chevette. E a gente foi, quando chegou no lugar, a água, tinha uma ponte, e a água passou por sobre a ponte. E não tinha jeito de passar. Tamanha a chuva que desceu. Rosa diz que conhece fazenda aí, sabe como é que é esse negócio. E aí, irmãos, e eu estou de lá, e está chegando a hora de pregar. Falei, não, mas foi Jesus que marcou a agenda. Eu vou passar. Aí o que eu falei? Falei para os irmãos, estava comigo no carro. Estava a Vilcelene, a Sara Rubi e a Ana Carolina, pequenas, e a minha sogra. Não sei se a tia Sueli estava junto. Não, né? Só a minha sogra. E aí eu falei assim, vocês creem que a gente passa? Aí todo mundo falou, crê. Falei, não pode duvidar. Não pode ter, se alguém estiver duvidando, desce do carro. E aí eu vou, depois vocês vão. Não, todo mundo diz que crê. E aí eu acelerei o bichinho. Ele era a álcool. E fui. Com aquela fé toda. Eu vou voar sobre as águas. O carro andou uns 5 metros assim, e ele apagou. E as águas começaram a entrar dentro do carro. Falei, mas... Aí quando ele apagou, que a minha sogra abriu a boca e falou assim, sabia que não ia dar. Aproveitar que ela não está aqui. E aí eu falei, mas eu falei que tinha que crer, e aí não adiantava mais. E aí vai, não vai. Apareceu de uma hora para outra, não sei se 5 pessoas, entrou nas águas, tirou o carro para trás, a água começou a entrar, a Vicente pensou em abrir a porta, se ela tivesse aberta, aí acabou, e o carro ia embora, né? E aí, tiraram nós para trás, apareceu uma condução de pneu alto, que eu nem sei o que era mais, me pôs lá dentro, me levou até Palmeiras, o pessoal ficou esperando socorro ou baixar as águas, me levou até Palmeiras, e eu cheguei antes de começar o culto. E a minha decepção é, eu criei, mas aí Deus me fez pregar justamente naquela igreja, a passagem de Pedro andando sobre as águas. E quando Pedro começa a afundar, etc., Jesus pega ele e põe de volta no barco. E aí fiquei aquele negócio, mas Pedro, aí eu falei na mensagem, né, que os discípulos disseram, você afundou nas águas. E ele disse, mas ninguém andou tanto que eu andei sobre as águas. E quando Deus vê a fé e que alguém está honrando a fé, Ele não deixa afundar, Ele vai lá e socorre. A fé sempre será honrada se a fé é em Deus e é para a glória de Deus. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem fé e aí não acontece, e é perigoso. Por isso que tem gente que revolta com Deus, briga com Deus e não entende uma coisa especial: a sua fé, a minha fé não manda em Deus, é Deus que manda em nós. Nós temos que ter esse tipo de fé e temos que nos encher dela, mas entender que quem manda em tudo é Deus. Amém? Então, meus irmãos, alguns segredos aqui para nós realmente cruzarmos o Rio Jordão da nossa vida. Por isso eu quero pregar o primeiro segredo nesta noite sobre o tema: é necessário deixar Sitim. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e a primeira coisa que ele faz, e partiram de Sitim. A sua bênção não está no lugar onde você está, ela está para frente. Se você entrar nesse conforto todo, agora eu estou tranquilo, porque e não tiver dificuldades, desafios, bloqueios, barreiras, levantes, você não vai chegar onde precisa. Tem que sair da zona de conforto. Tem que parar de reclamar da vida e começar a fazer alguma coisa que o céu se agrada. Esse povo nunca chegaria na terra prometida se não deixasse Sitim.
É necessário deixar Sitim. E o que é Sitim? Sitim é um lugar que estava aproximadamente, segundo alguns estudiosos, 12 quilômetros da travessia. E esse Sitim, segundo o que está em Números 25, é o lugar onde o povo de Deus, enganado pela profecia de Balaão, pelo conselho de Balaão, vai cair em idolatria e prostituição. Esse lugar é o lugar perto onde o povo de Deus chega para atravessar na terra prometida com 2 anos, chamado na época de Abel Sitim. Esse povo chega lá para atravessar e tem lá uma rebelião. Os espias vão sendo enviados, 12 espias, e vão chegar com notícias ruins, com um relatório ruim. E esse povo que poderia entrar nessa terra, depois de 40 anos, vão estar de volta no mesmo lugar. Quantas pessoas não entraram pelo caminho de Deus, perderam 20 anos, 10 anos, 30 anos, 40 anos, e Deus quer dar agora uma oportunidade de estar no mesmo lugar, mas agora de tomar a decisão certa. Se tinha o lugar do pecado, da idolatria, da prostituição. O povo que está aqui agora foi aquele povo que passou lá atrás em Números 25, caindo em pecado, admirando as moabitas, se envolvendo com as moabitas, onde Deus falou que não era para envolver com ninguém. E às vezes, queridos, estar em Sitim é bom quando é para sair para a direção certa. Ou seja, é bom que Deus nos traga de volta onde a gente caiu, para lembrar de onde caiu e se consertar diante de Deus. Quando nós vamos lá em Israel, fui algumas vezes, lá em Jaffa, lá tem um monumento, um grande peixe, que eles dizem que foi de lá que Jonas saiu. E agora, lá eles dizem que quando Jonas foi cuspido pelo peixe de volta, ele foi cuspido no mesmo lugar que ele tomou a decisão errada. Ou seja, olha que coisa linda. Ele tomou a decisão errada, passou pelo que passou, quase morreu. Ele chega a dizer: quando desfalecia dentro de mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, no seu livro, no capítulo 2, versículo 7. Mas agora, Deus, apesar dessas erradas de Jonas, Ele traz ele de volta no lugar onde ele errou, e aponta para ele agora: você vai para Nínive ou agora não vai? Deus, com esse projeto, quer que você caia em si, que você recorde os pecados, recorde os erros que tomou, e Deus quer que dentro disso você tome uma decisão de deixar esse lugar. É necessário deixar Sitim. Eu quero voltar a dizer: é necessário deixar Sitim. É necessário deixar o lugar da queda, é necessário deixar o lugar do pecado, é necessário deixar o lugar onde o vazio chegou, onde a morte te afrontou. É necessário deixar o lugar da decisão errada e tomar uma decisão de agora andar na direção que o Senhor está apontando. Deixa Sitim, saia de Sitim hoje. Alguém está entendendo a palavra? E é interessante que o versículo diz assim: levantou-se. Primeira coisa que o versículo diz, diga comigo: para deixar Sitim. Fala igual crente ungido: para deixar Sitim, tem que levantar. Esse negócio de bracinho cruzado, de cara feia, de desânimo, na hora da palavra não presta atenção, fica acusando o pregador, fica dizendo que não precisava de pular, não precisava de gritar, não precisava de falar baixo, não precisava de falar alto, aquele negócio de ficar brigando com a palavra, ao invés de ouvir. Levanta em nome de Jesus. Levanta os seus ouvidos em nome de Jesus.
Deus usa pregador gritando, Deus usa pregador soprando, Deus usa pregador de baixo, pregador de cima, Deus usa quem Ele quiser usar do jeito que Ele... E você tem que aprender uma coisa: ouça o que Deus está falando através dos pregadores, ouça o que Deus está falando através das pessoas que Ele quer usar, do jeito que Ele quer usar. Levanta a sua vida, em nome de Jesus, levanta os seus ouvidos, abra bem os seus olhos, é necessário pôr-te de pé. O que que Deus vai falar para Ezequiel no capítulo 2 do seu livro? Filho do homem, põe-te em pé. Primeira ordem de Deus para Ezequiel. E Ezequiel era escolhido, Ezequiel foi formado para aquilo, era da descendência dos profetas, era o cabra certo, mas tinha que se pôr de pé. Não adianta ser a pessoa certa, não adianta ter a formação certa, não adianta ter o conhecimento certo, não adianta ter a experiência certa, tem que se levantar, tem que se levantar. Não adianta ter argumento, não adianta ter a ciência, não adianta ter a fama, tem que se levantar, tem que se levantar. Filho do homem, põe-te em pé. A primeira ordem de Deus para alguém que quer um caminho inédito é se levantar. Quer sair de Sitim? Se levanta. Quer uma nova história? Se levanta. Quer alguma coisa para a vida? Se levanta. É só depois que Deus fala para Ezequiel: põe-te em pé, e aí eu vou falar com você. Se você ficar deitado, fica sem ouvir. Eu tenho razão de ficar deitado, é porque me deixaram, me abandonaram, morreu não sei quem, faleceu não sei mais quem, e eu tenho razão para estar de pé. Então deitado, continua deitado, só que você não vai me ouvir. Não, mas eu quero ouvir o Senhor. Então põe-te em pé. Eu não falo com gente deitada. Põe-te em pé, põe-te em pé, põe-te em pé. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue precisava de um milagre, sim ou não? Alguém podia fazer um milagre para ela na terra, a não ser Jesus? Não. Você tem que ter esse entendimento. Ninguém além de Jesus pode abrir a porta para você. Ninguém além de Jesus pode resolver esse problema. Ninguém além de Jesus pode trazer paz, pode trazer sentido para a vida. Jesus é a única solução que você tem enquanto crente. Ninguém podia ajudar aquela mulher. O que ela fez? Sangrando, irmã Meire, 12 anos. Fraca, não podendo aproximar de multidões, tendo todas as regras para se manter marginalizada, ela se levanta e vai encontrar com Jesus. Se levanta em nome de Jesus, se levanta em nome de Jesus, se levanta em nome de Jesus. Não é levantar para a igreja não, é levantar para Deus, é levantar para a vida, é levantar para o espiritual. Se levanta, quer sair de Sitim? Se levanta agora. Não é amanhã, é agora. Não é daqui 10 minutos, é agora. Se você quer se levantar, é agora. Se você quer se levantar, olha para frente, presta atenção na palavra e vê se muda de vida. Você quer mudanças? Aleluia. Você quer mudanças? Diga: eu quero mudanças. Não diga assim não, diga: eu quero mudança. Olha para a sua vida no espelho da sua alma e diga: eu quero mudanças, eu preciso de mudanças. Então se levanta. Não é o Cleomar se levantar e orar por você, o Wesley, o Irandi, seja quem for, e se levantar por você. Não, você se levanta. Você se levanta. O texto de Ezequiel diz que quando ele decidiu levantar, o Espírito do Senhor pôs ele de pé. Olha que coisa linda, eu acho bom demais esse versículo. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E o Espírito do Senhor Deus entrou nele e pôs ele de pé. Deus só quer decisões, o resto é com Ele. Você pode estar fraco o tanto que for, decidiu levantar, o Espírito Santo te ajuda. Aleluia!
Deus não quer outra coisa senão decisões sinceras, porque graça não vai faltar. Tudo que Deus pede para você, Ele te dá graça para obedecer. Tudo que Deus pede para você, se você decidir, Ele vai te dar graça para você fazer. Aleluia! Primeiro segredo para sair de Sitim. Primeiro segredo para sair de Sitim. Individualiza. Primeiro segredo para sair de Sitim. Me levantar. Vai, 1, 2, 3. Primeiro segredo para sair de Sitim. O texto diz: levantou-se, pois, Josué de madrugada. Gente, mas tem gente preguiçosa, né? Se alguém falar assim, ó, nós vamos te dar tal coisa, mas você tem que levantar de madrugada, fala, não quero não. Vocês já viram a história do camarada que estava morrendo, porque não tinha o que comer? O preguiçoso. Aí está lá indo no caixão dele, ele morrendo, já indo para o cemitério, para não perder tempo. Aí o camarada chegou, você está morrendo porque eu não estava comendo? Ele disse, não tem nada para comer. Ele falou, não, eu vou te dar um saco de arroz. Aí ele perguntou, com casca ou sem casca? Ele disse, com casca. Ele falou, não pode seguir o velório. Preguiçoso. Tem gente que é desse jeito. Tem vitória para mim? Tem que orar e jejuar? Não vou querer, não. A maioria aqui é desse jeito. É o que dá você estar pastoreando 20 e tantos anos. Quando tem algo para fazer, começa a fazer, mas não faz. Não completa. Dá as mais sinceras desculpas. Porque nós somos muito inteligentes. Nós temos desculpa para o certo e desculpa para o errado. Nós somos muito inteligentes. Eu não posso por causa disso e daquilo. Eu não consigo. Sabia que eu não consigo? Você não consegue. Mas só que no dia que vai fazer um exame lá de 24 horas de jejum, consegue. Mas para Deus não consegue. Se você quer alguma coisa com Deus, aprenda a levantar de madrugada. Não estou falando primeiro de oração, não. Estou falando de uma atitude de alguém que quer alguma coisa. Eles tinham que caminhar 12 quilômetros para sair de Sitim e chegar até o Jordão. Tinha que levantar de madrugada. Você sabe o que está para frente? Diga não. Porque ninguém sabe. Nem eu, nem você sabemos o que está para frente. Você sabe? Então levanta de madrugada. Porque longa é a caminhada. Os desafios estão aí. Não cruze os braços. Nós estamos num tempo de não podermos cruzar os braços. O tempo está sendo remido. A volta do Senhor está mais iminente do que nunca. A glória do Senhor tem avisado nas igrejas. Os sinais estão vivos mais do que em qualquer outro tempo. Não há tempo para cruzar os braços. Não há tempo para fechar a cara. Não há tempo para dizer, Deus, eu não sei se quero. Você tem que se levantar já. É agora, de madrugada. Está entendendo a mensagem? Não há lugar para preguiçosos. O lugar é para guerreiros. Deus não dá espírito de covardia. Deus dá espírito de coragem, de valentia no Senhor. Josué levantou de madrugada e partiram e saíram de Sitim. Qual é o seu Sitim? Porque até aqui, esse lugar não é lugar de ficar. Eles passaram. O que diz o texto? Pousaram ali antes que passassem. Passaram ali para fazer um reconhecimento da besteira que fizeram na vida. Dos lugares onde não deveriam entrar. Daquilo que não deveriam fazer. Mas passaram. Você tinha lugar de passagem. É um lugar de árvores de acácias. A acácia era uma coisa bem querida na época, uma madeira de lei, de construir arcas e tudo mais, mas não é lugar de ficar. A acácia fala da natureza humana na tipologia bíblica. Quando a arca fosse feita, a madeira por dentro,
natureza humana. O ouro por fora, natureza divina. A cássia fala da carnalidade. Sitim fala de carnalidade, do lugar do pecado. Você muitas vezes, aleluia, infelizmente, foi pego no sitim da vida. Mas Deus está dizendo: sai de sitim, levanta logo, sai desse lugar. Esse lugar é o lugar onde a carne reina. Eu tenho um lugar onde o Espírito reina. Sigaramassadaya, corta amizades hoje mesmo que estão te destruindo e são árvores de acácia. Ai, Cadaciabanai, acaba com esse namoro agora, acaba com esse envolvimento agora, que é um envolvimento carnal, é o sitim da desgraça da vida. Saia de sitim, levanta agora, corre para o Jordão. Choreita, Sabaracai, Xandaraia, aleluia, glória a Deus. Deus tem para nós um inédito. Nunca haverá inédito para quem está em sitim. Nunca haverá inédito para quem valoriza o lugar da carne, da carnalidade. Nunca. Eu sei, queridos, que nós moramos num corpo carnal. Que Paulo desesperado diz: quando fugirei do corpo dessa morte? Segundo os estudiosos, o corpo da morte, para alguns, era quando alguém matava o outro, e a sentença dele era amarrar o corpo do morto junto do corpo dele, e ele carregar aquele corpo que ia passando e putreficando. E ele morria pela contaminação do corpo, biólogo Daniel. E aí Paulo está usando aquilo ali para dizer: quando fugirei do corpo dessa morte? Porque carne não herda céus, carne e sangue não herda o reino dos céus. Rakashai. Isso aqui é um corpo de morte. O dia que nós chegarmos para ouvir a trombeta, que vai trazer a nós o sinal que devemos subir ao encontro do Senhor no arrebatamento, a primeira coisa que acontece com os vivos é o corpo carnal ser transformado, aleluia, do corruptível no incorruptível, do profano num corpo santificado. Rácia, urapacai, aracasai. Enquanto você está no corpo dessa morte, não brinca com ele. Ele tem muita força, ele tem poder de decisão. Ele, quando uma seta inflamada alcança o corpo da morte, ele começa a dominar o espiritual. Ele não aceita conselho espiritual, ele não aceita nem Deus nele mais. Cuidado com esse corpo, em nome de Jesus. Mata ele com jejum, com oração, com vida entregue no caminho do Senhor, na casa de Deus, ouvindo as mensagens, ouvindo palavras como esta, que está libertando muitas vidas. E eu estou vendo, aleluia, eu estou vendo pelo Espírito do Senhor, corrente sendo quebrada, domínio da carne sendo desfeito, rácia candai, porque o Espírito está enchendo através da palavra, está convencendo através da palavra. Ariata sabracaia, o Senhor está movendo, o Senhor está curando, o Senhor está libertando, o Senhor está fazendo que o espiritual seja forte em nossas vidas. Levanta-te, levanta já e saia de sitim em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O que é o seu sitim? Tudo aquilo que representa a sua derrota e o seu lugar de fracasso. Tem sitins que nós saímos dele, e do ponto de vista da aplicação, da tipologia aqui que Deus está nos dando, tem sitim que precisa ser restaurado, mudado. Porque, na verdade, muitos de nós, às vezes, somos o próprio sitim. O lugar onde acontecem as coisas nojentas. O lugar onde certos pensamentos vêm, que Deus não aprova. Certos sentimentos de vingança, de rancor, de mágoa. Às vezes o sitim sou eu. E aí não tem como eu sair de mim mesmo, mas tem como
eu aceitar o domínio do Espírito Santo na minha vida. O dia que o Espírito do Senhor Deus se apoderar de nós, como se apoderou na época de Saul, aleluia, nós seremos transformados em um novo homem. 1 Samuel 10:6. O Espírito do Senhor Deus se apoderará de ti e tu serás transformado num novo homem. Mas Saul profetiza, Saul cheio do Espírito Santo, como assim? O Espírito do Senhor Deus, Karamassai. A cura da sua vida não está na sua força, está na sua decisão. Arasemanaya. Esaú seguiu no caminho que Deus mandou, ele foi cheio do Espírito Santo, e até de maneira antecipada. Então, se você é o Citim, aceita o domínio do Espírito Santo, aceita a palavra que lava, que regenera, que santifica, que limpa, a lavagem da palavra, tira de nós tudo que não presta. A palavra nos torna nascidos de novo pela ação do Espírito Santo e o testemunho da palavra. Aleluia! Glória a Deus. Aceita o Espírito do Senhor te dominar. Quem está pregando é um ex-cachaceiro, um ex-drogado, um ex-prostituto. O Espírito Santo entrou na minha vida, arrancou o domínio das trevas e trouxe o domínio do céu, e trouxe o amor do céu, e trouxe o gosto do céu, o desejo do céu, o querer do céu. Oh, gramácia. Aceita o Espírito do Senhor, aceita Ele encher você, aceita Ele chegar até a sua alma e dominar inteiramente, em nome de Jesus. Arabassurabai, se coloque sobre os pés. Qual que é o primeiro segredo para experimentar o inédito de Deus? Saia de Citim. Qual o segredo para sair de Citim? Se levantar. Em qual tempo? Já, de madrugada, agora. E qual o segredo para ir até o Jordão até agora? Deixa o Espírito Santo te dominar. Deixa ele te dominar. Não deixa. A sua inteligência às vezes é a sua pior inimiga. Preste bastante atenção, por favor. Eu me convenço que tenho razão, e de fato tenho, mas eu perco a presença de Deus, perco fé, o calor do Espírito, a empolgação com a vida, porque eu tenho razão. Eu prefiro perder a razão e ter Jesus. Deus não te chamou para ter razão. Deus te chamou para negar a si mesmo. Deus te chamou para negar a si mesmo. Para de arriscar que você vai conseguir ser feliz, porque não vai. Deus consegue trazer para nós. Cuidado com essa inteligência sua. Muitas vezes ela te convence do fracasso. Agora receba dos céus sabedoria. Não a sabedoria dos homens, mas a sabedoria divina, que vem do Pai das luzes, sem sombra de variação. E Ele não nega a ninguém essa sabedoria. Você não fica alegre, não? Você não está entendendo o que eu falei, não. Você não entendeu o que a Bíblia disse, não. Ele não nega a ninguém a sabedoria. Ele não lança na face, não. Ele tem prazer em dar sabedoria. Pega essa sua inteligência e só usa ela como instrumento da sabedoria de Deus. Eita, mas vai funcionar bem demais. Muitas vezes a minha carne diz para mim assim: faça tal coisa. Olha o que está acontecendo. Você pode. Aí vem a sabedoria. Eu posso, mas não quero. Até deveria pela inteligência dos homens, mas não quero.
Eu quero a vontade de Deus. A inteligência dos homens leva muitas vezes eles para as cadeias, para as prisões. E pior que as prisões onde tem chave, são as prisões da alma, onde você não acha a chave e perde o sentido e não sabe abrir mais a alma. Agora a sabedoria de Deus me leva aos verdes pastos. Está entendendo ou não? Jesus falou em João 10:9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá, e achará pastagens. Quando o novo convertiu, eu falei assim, não, mas não quero sair do Senhor não, ué. Como assim entrará e sairá? Aleluia. Só que ele está falando como o bom pastor. O bom pastor não precisa da ovelha dentro dele, ele precisa da ovelha nos olhos dele. Ele precisa da ovelha ao alcance dele, porque a ovelha conhece a voz do pastor. O pastor fala assim, ela sabe que tem que virar à direita. Tem que parar. O grito do pastor, aleluia. Então quando fala entrar é o encontro, quando fala sair é a liberdade. Aleluia. Quem tem sabedoria receba em nome de Jesus esta palavra. Aleluia. Cuidado com a sua inteligência, porque ela muitas vezes está contra você. Receba sabedoria do alto, a sabedoria do Pai das luzes, porque você vai precisar, porque de Sitim ao Jordão tem 12 quilômetros para caminhar. Nós vamos orar. Eu estou alegre com o Espírito Santo, porque eu estou vendo pessoas se levantando, eu estou vendo a cena. Olha como é a cena que Deus está dando, e eu estou vendo isso na irmã Meire. Estava para baixo assim, e aí Deus deu a sabedoria, a graça, a presença, e ela foi levantando assim, como no slalom. Deus está dando liberdade que nunca tinha, aleluia. Ele está dando liberdades nesta noite. Você é livre. Você é livre. Ele está tirando correntes, Ele está tirando peso, Ele está tirando amarrilhas. Você está entendendo que a sua vida não depende do que passou, depende do que está para frente. E você tem que sair de Sitim, você tem que sair desse lugar de fracasso, porque o Senhor tem um inédito, o Senhor tem um caminho pelo qual você nunca passou antes. E você agora não está olhando para as pessoas que fizeram mal para a sua vida, ou para as coisas que aconteceram e te impediram de caminhar, e te amarraram e de certa forma te prenderam. Não, você agora está olhando para o caminho inédito, pelo qual devemos todos nós com fé passar. Orabacai, você está se levantando para aquele que é o poderoso, que pode te levar lá, e pode abrir as águas do Jordão, e te levar à terra que mana leite e mel. Levanta, saia de Sitim agora. Eu quero fazer um apelo desta mensagem. Eu quero chamar à frente, 5 minutos, você que quer tomar esse projeto com as 2 mãos, com todas as veras da sua alma, e vai anotar os segredos que Deus trará nesse projeto, e vai obedecer todos com a graça do Senhor ao escolher a sabedoria de Deus. Saia do seu lugar e venha, e aproveite e já deixa o seu Sitim, em nome de Jesus Cristo. Saia e nós vamos orar 5 minutos, mas só você que vai fazer o projeto de verdade, vai cumprir do jeito que tem que cumprir, que virá até com a cadernetinha para anotar os segredos, porque você não está num lugar de palestras,
Você não veio ouvir um coaching, e nem tampouco veio ouvir Lindomar, ou quem seja. Não, você veio para Deus. Eu estou aqui, você está aqui para Deus. Nós estamos aqui para ouvir o que Deus tem para falar e para obedecer o que Deus quer. E eu digo, como servo de Deus e conhecedor dos mistérios do Senhor, não muitos, mas pelo que eu posso falar aqui, você que veio e vai fazer, não vai faltar graça. Não vai faltar. Talvez venham desafios diferentes, mas não vai faltar graça para os decididos. Não vai faltar. Pode aparecer muita coisa. Ah, domingo agora, aconteceu tal coisa, não sei o quê. Falei, não, eu tenho um compromisso com Deus. Você me espera aqui, daqui 2 horas eu volto. Porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu falei com Deus e eu vou cumprir o que eu falei com Deus. Entende ou não? Desafios. Aí apareceu uma dor sem mais nem menos. Não, eu vou para a igreja, vou passar na porta, e a hora que eu passar na porta eu já vou ser curado. Porque eu fiz um compromisso com Deus. Fiz uma aliança com Deus. Chega desse negócio de trabalhar doente, a igreja não pode ir doente. Aqui Deus cura, uai. Como assim? É hora de propósitos. Uma coisa é quando não tem jeito mesmo. Agora, quando tem jeito, vem arrastando. Igual a mulher do fluxo. Levantou, foi até arrastando até a orla das vestes de Jesus e foi curada. Não precisou nem de Jesus apontar para ela, nem tocar nela, nem falar com ela, porque a fé dela já alcançou o milagre. Compromisso, aliança. Chega de ser iludido para essas pessoas e não precisa disso, não precisa daquilo. Com Deus, o que você fala tem que cumprir. E quando você cumpre, você está dizendo: Deus, eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel. Pronto. Para Deus é o bastante. Vamos orar? Você veio aqui passear ou veio aqui para fazer essa aliança de verdade? Hã? Quantos vieram fazer aliança de verdade? Então nós vamos orar. Qual que é o primeiro segredo? Deixar. É necessário deixar sitim. Vamos orar. Diga algumas palavras para Deus, de acordo com a mensagem que você ouviu, e principalmente aquelas partes que aqueceu o seu coração, que realmente falou na área que precisava falar. Fala com Deus, Arácia. Uramanda, seja honesto, seja aberto, seja sincero. Aramacassandarai. Às vezes não temos palavras com a boca, mas temos com a mente, com a alma, e nós bradamos com a alma. E o Salmo 10:17 diz que Deus ouve o desejo do nosso coração. Decida neste ano ser cheio do Espírito Santo, falar os mistérios dos céus, envolver-se com a graça, mergulhar no oceano do Espírito. Decida neste ano ir à mesa do Senhor, porque ela está bem servida. Decida neste ano ir à fonte, porque água não falta na fonte. Urabanakai. Decida este ano se dobrar diante de Deus, e ainda que não tenha palavras, ficar lá até que o céu se abra. Xarakai. Urabacandarai. Chega de meio termo, chega de um dia levanta, outro dia cai. É hora de sair de sitim. Kadaski arabai. Uramassúria, Urabassarakai, Durece Amai. É hora de honestidade, de sinceridade diante daquele que tudo vê, daquele que tudo conhece, daquele que tudo sabe. Arachandakai Araia. Ele disse: Samuel, eu não vejo o exterior, o homem vê o exterior. Samuel, eu vejo o interior. Arácia. Urabacai, Xandaia. Por isso ele vai escolher Davi, porque ele conheceu o coração de Davi. Abra seu coração agora, derrama a sua alma diante dele. Ele é o seu provedor, ele é o seu perdoador, ele é o seu consolador, ele é o seu ajudador. É ele que dá o Espírito. Quando você decide levantar, ele enche você do Espírito e te levanta para ele mesmo. Recebei o Espírito do Senhor, recebei o Espírito
do Senhor Deus se apoderará de ti, Arácia, e tu serás transformado num novo homem, numa nova mulher. Receba o Espírito do Senhor, Gadás que Amanda. Eu oro em nome de Jesus, para que caiam por terra as correntes, caiam por terra o domínio do pecado, o domínio da maldição, da condenação, caia por terra agora. O espírito de preguiça, saia das costas desta mulher, saia cansaço, saia espírito das trevas, em nome de Jesus, saia das costas desta mulher. Receba ânimo, receba coragem, receba, levanta, decida levantar, levanta a sua adoração, levanta a sua oração, levanta a sua fé. Você está aqui porque é de fé. Urabacanda e a sobrecandaraia. Eu rogo em nome de Jesus, para que as cadeias caiam por terra, que os males sejam dissipados, que os domínios das trevas percam as suas forças. Vem Espírito Santo, receba o domínio do Espírito Santo. Faça alguma coisa e receba, faça alguma coisa e se apodera da presença de Deus que está sendo derramada. Faça alguma coisa e alcance o de Deus. Cada se amanda, o que queres que eu te faça? Aí vai sobre Naia, chama a atenção de Deus agora, em nome de Jesus. Saia desse tim, receba graça. Me despedi dos meus pais. Ore até que o céu se abra. Ore até que a mão de Deus se mova. Ore até que você sinta que Deus está te ouvindo. Ore até que você perceba que a presença dele está chegando mais perto. A xarabacaia, orabacana, você é guerreiro. Você pode atingir o ápice da adoração, o ápice do clamor. Ore. As carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor Deus e palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor Deus e palavras de vida eterna. Aleluia. Preste atenção aqui. Você vai chegar em casa, vai pôr uma anotação dentro do projeto, e a primeira coisa que você vai escrever lá: hoje eu deixei Sitim. Você entendeu não? E aí quando você escrever isso, hoje eu deixei Sitim, não olhe para trás. Deixei, Augusto. Deixei. Hoje eu deixei. E aí qualquer coisa que é do Sitim, que quiser vir daqui para frente, trema, mas diga para Deus: não aceito, porque eu já deixei. Deus gosta de ouvir essas palavras dessa forma, quando elas são em favor dele. Senhor, eu não aceito, porque eu quero agora só o que glorifica teu nome. Por isso que Jacó venceu, porque ele lutou com Deus, como príncipe, com lágrimas e súplicas. Então, hoje eu deixei Sitim. Alguém vai dizer isso aqui nessa noite já? Agora fala para você bem forte. 1, 2, 3. Hoje eu deixei Sitim. Fala isso com vontade e com convicção e decisão na alma. Hoje eu
deixei Sitim, em nome de Jesus. Aplausos.